Olá, estamos começando mais um episódio do nosso PupaCast. Estamos mais uma vez nesse ambiente maravilhoso do The Coffee. E aqui nós recebemos mulheres incríveis, mulheres que colocam sua voz e seus projetos no mundo e mudam, transformam as vidas das famílias, né? E em especial a convidada de hoje muda completamente, né? Transforma o ambiente familiar. Então, sejam bem-vindos ao nosso PupaCast. Eu me chamo Carmen Lúcia e hoje nós estamos recebendo mais uma mulher que realiza, que é a Joyce Andrade. Ela, né, que é educadora de sexualidade infantil. Hoje ela vai partilhar um pouco, né, desse trabalho que ela faz e como ela está realizando esse projeto maravilhoso. Seja bem-vinda ao nosso PupaCast. Muito obrigada, meninas. É um prazer enorme estar com vocês. O Pupa parece ser aquela coisa assim, sabe? Borboleta que quer voar. Mas é isso. Eu vi o significado e ontem, conversando que estaria aqui, eu já fui falando, olha, o Pupa é aquele momento que a borboleta ainda está lá se preparando. Tem tudo a ver com vocês, tem tudo a ver comigo e agradeço o convite. É um prazer enorme. Joyce, é assim, até compartilhando, né, com você, você foi uma pessoa que, assim que eu conheci e que eu vi o seu projeto, né, eu me encantei mesmo, e eu disse, eu vou ter ainda a oportunidade de trazê-la para o PupaCast para a gente conversar, porque é um assunto tão importante e tão transformador. Sim. Mas antes de entrar exatamente na sua área de atuação, no que você faz, eu quero ouvir quem é Joyce. Vamos lá. Antes da profissional, antes da assistente social, né? Quem é a Joyce? Fale um pouco, pessoa. exatamente, quem é Joyce. Conhecer a Garden foi assim, sabe uma sementinha que ficou plantada? Sim. Foi tão inusitado e foi tão despretensioso. Sabe quando a gente diz assim, o santo bateu. A gente se encontrou em um corredor. Exatamente. E no corredor a gente mesmo. se deu bom dia. E desse bom dia rendeu uma conversa. Dessa conversa, olha a gente aqui hoje. Exatamente. Né? Ficou a sementinha guardada, acho que no meu coração, no coração da Garden. E agora vamos colocar essa semente aí para florescer. Isso. Bem, eu tenho 36 anos, né? Sou a Joyce Andrade. Andrade é o sobrenome do meu marido. E que eu tenho muito carinho nesse sobrenome. Como a gente namorou durante 10 anos, a gente sempre brincava. Se ia trocar o sobrenome, se não ia trocar o sobrenome. E meu sogro dizia assim, eu faço questão de que você tenha um Andrade. Então eu sou Joyce Menezes de Souza Andrade. Eu tenho Andrade. Você tem Andrade também? É poderoso, um Andrade. A gente Andrade. tem um parentesco. Então eu gosto, eu deixei meu nome muito grande, que é o Menezes da minha mãe, o Souza é do meu pai, e aí veio o Andrade do meu marido. Eu fiz questão de mantê-los todos no meu nome. Então, Joyce tem 36 anos, é casada, é formada em serviço social, tem uma filha que acabou de completar 4 anos, que é a minha grande inspiração para muita coisa que eu tenho colocado para frente na minha vida. Então, ter um filho é desafiador, mas também é transformador. Então, assim, maternidade, Carmen, te dá te vira de cabeça para baixo. Fez você sair do casulo e virar borboleta, né? Fez. A maternidade me deu muita coragem para muita coisa. Eu já me considerava uma pessoa corajosa, daquela que se posiciona, que fala, né? E aí veio a faculdade de 5 anos de serviço social, também te dá esse empurrão. Mas a maternidade, vamos lá, Joyce, acorda pra vida. Então, assim, a Joyce é adventista do 7º dia desde berço, então desde os meus 3 anos que eu sou aquela igrejeira que vai para a igreja, que fica na salinha das crianças, o que me deu também um repertório enorme. Então, quando eu estou contando histórias, normalmente me perguntam, você é pedagoga? Não, eu não sou pedagoga, mas eu fui professora de classe de criança por muito tempo. Então, desde que eu cresci fazendo dando isso. essa aulinha, né, E ensinando a sobre a igreja, Bíblia. assim, tem muito essa base, né? Eu também sou católica. Sim. E sempre fiz parte do catequese e tal. E geralmente a gente recebia muito assim essas crianças e ela dá muita base, inclusive Muito. sobre esse tema que a gente vai abordar daqui a pouquinho, Isso, né? também. Então, o cuidado com o outro, esse contar a história, esse ser mais carinhosa, né? Ouvir quando tá chorando, dar colo. Sempre foi um pouco a minha praia, tudo isso. Sim. E aí, quando veio a Júlia, né, na maternidade, aí foi colocar em prática tudo que eu já achava que sabia e você se redescobre, sabendo que agora você vai descobrir muita coisa que você não sabia era nada. Exatamente. Eu sou filha nós somos em 5 irmãos e meus últimos 2 irmãos são gêmeos. Então nós éramos 3 e viramos 5.
isso deu aquele aperto na família, né? E também fez com que eu e minha irmã, eu sou a segunda, e aí nós duas meio que viramos mães dos gêmeos. Isso atrasou um pouquinho minha maternidade, porque como isso era na minha 13 para 14 anos, foi muito cansativo, né? Cuidar de irmão nessa idade. Quando você queria estar aí querendo curtir, você está cuidando do irmão. Então isso me deu um pouco assim, eu fui adiando a maternidade, adiando, até que quando eu decidi, quero engravidar, cadê a Júlia que não vinha? Então eu demorei 4 anos para conseguir engravidar da Júlia. Meu esposo fez cirurgia, eu pensei em fazer cirurgia. Quando eu estava pronta para marcar a minha, eu engravidei. O milagre veio. Literalmente. Numa conversa com uma médica, assim, fui para uma clínica geral. Normalmente só olha para você, anota alguma coisa e manda você embora. Essa não, foi diferente. Fez um exame, um check-up e tal, e me perguntou: quanto tempo tem que você tá aí? Né, tá menstruando, tá atrasada um dia. Ela disse: vamos fazer o exame. Eu disse: não vou tá não. Tem muito tempo que eu tô esperando esse filho chegar, não vai ser agora porque atrasou um dia que vai vir. Tá, vamos esperar 5 dias, você faz o teste. Esperei os 5 dias já com aquela ansiedade. Será? Porque até agora não veio? A gente começa a ver os sinais, né? Mas uma clínica geral, que geralmente nem olha pra sua cara. Então, né? Essa era enviada. Literalmente, ela foi enviada mesmo. E aí eu esperei os 5 dias, quando eu fui fazer o teste, manhã cedo, escondido do meu marido. Não falei nada pra ele, porque eu não queria que fossem 2 pessoas frustradas. Se fosse pra não ser que só eu recebesse essa informação. Fui, passei na farmácia, comprei o teste. Eu nunca tinha feito nenhum teste. Então, comprei o teste. Aí fui direto para o hospital onde eu ia fazer um exame de sangue. Passei no banheiro, fiz o teste e deu positivo. O coração já ficou tum. Fui fazer um exame de sangue, já sentei chorando já na cadeira, né? Dizendo pra moça: eu acho que eu tô grávida e meu exame é pra isso. E aí fiz, esperei até o meio-dia. Quando chegou o resultado no e-mail que eu abri, tava lá. Diz por número. Eu poderia ter um nome bem grande assim, grávida, pra facilitar. Não, exatamente. Quem tá no desespero, já passei por isso e sei que é exatamente isso. Vem uma... Gente, facilita nossa vida. Eu pensei, gente, por que não vem assim? Positivo, negativo. Não, vem uma numeração e ainda diz, se for maior que... Você tem que voltar lá para lembrar o que é maior que e o que é menor que. Como assim? Ainda vai pra internet pesquisar para ver se é isso. Peguei, olhei a numeração, fui lá pesquisar, descobri que realmente estava grávida, segurei a informação com o coração assim, querendo contar para todo mundo. Você quer gritar pro mundo que você engravidou, né? Porque já tinha muitas amigas minhas orando por mim. E aquele pessoal que sempre te pergunta: quanto tempo de casada? 10 anos. Tem filho? Você não quer ter? As pessoas precisam ter um pouco de bom senso, porque você não sabe o que é que a outra pessoa passa. Eu falei sobre isso recentemente, porque eu não tenho e sou muito cobrada em relação a isso. Mas para quem tem, era justamente isso que eu me coloquei. Eu disse: para quem tem essa cobrança o tempo todo, né? Eu acho que você tem que tentar deixar leve. Pergunta, a pessoa não tem, deixa leve, entra com a brincadeira, sabe? Isso. Mas sem magoar. Falo muito pra minha filha que a brincadeira só é boa se as 2 pessoas estiverem rindo. Se você falou alguma coisa e a outra pessoa não sorriu sobre aquilo, parou. Não tem por que continuar, né? Exatamente. E daí, descobri que estava grávida, segurei a informação, decidi que ia fazer uma surpresa pro meu marido. Passo no shopping, compro um bodyzinho com o nome O Melhor Presente de Natal, escrito no body. E aí, esperei mais um dia, nós estávamos montando uma coleção de pratos. E aí você ia comer em um restaurante e nisso você tinha uma coleção que você ia adquirindo cada vez formava uma louça linda, que é o que a gente usa lá em casa hoje em dia. E aí esperei, tinha aquele último prato, era aquela família da Coca-Cola, aqueles ursos da Coca-Cola. E eu fiz até um post sobre isso. E aí peguei esse prato e tal, entreguei pro meu marido, falei pra ele: olha, o último prato que tava faltando, ele: você foi comer sem mim, brincou e tal. Eu disse: mas esse tem uma surpresa no fundo do prato. Quando ele virou, estava escrito: você vai ser papai. Ele nem consegue terminar de ler a frase. Eu gravei, né, o vídeo, ele: você vai ser quê? Amor, isso é verdade? Aí foi chorar, e a gente foi se abraçar e foi fazer videochamada, porque nessa época a gente morava em Minas Gerais. Daí foi fazer videochamada para meus pais, para os irmãos, para todo mundo, contando a grande novidade do Natal. Eu ia ser mãe. Ô Joyce, você menciona que desde pequena tem essa relação com crianças, inclusive dentro da própria igreja. Isso tem relação, talvez, com sua escolha profissional de assistente social? Como foi essa trajetória? Por que a escolha? Enfim. Porque serviço social, exatamente. Né? Olha, serviço social. Quando eu fiz o serviço social, ainda era na época do vestibular, gente. Não era nem o Enem que contava ponto, era o vestibular. E eu ainda cheguei a fazer aquele que era seriado. Primeiro ano, junto ponto, segundo ano, terceiro ano. Fiz o seriado, escolhi serviço social, não deu certo. Na minha cabeça era assim: eu vou ser assistente social porque eu quero trabalhar com adoção. Eu acho trabalhar com adoção muito lindo.
claro, né? Não tem só a parte linda da adoção, mas na minha cabeça eu quero ser assistente social para isso, para trabalhar com adoção. Nunca trabalhei com adoção. Tenho até amigas que pensam em adotar filho. Não é uma coisa descartada da minha vida. E aí eu e meu marido, antes de ter a Júlia, a gente conversava sobre isso, entrar já na lista, porque é demorado e tal, né? Mas assim, não tinha muito o porquê do serviço social. Ninguém na minha família é assistente social. Eu não tinha muitas referências de assistentes sociais. Na verdade, eu fui a primeira da minha família e dos primos ali de primeiro e segundo grau que formou. Então, eu não tinha o histórico de ter referências sobre pessoas que tinham uma formação acadêmica na minha família. Mas encarei. Minha irmã me deu força. Ela entrou para contábeis e eu entrei para serviço social. Daí ela me deu força. Joyce, faz de novo e tal. Fiz. Passei, eram 80 vagas na época, passei na Universidade Federal de Sergipe, eu passei bem ali arrastadinho, perto dos 80. E aí pra mim era assim, ó, isso não faz diferença. O importante é entrar. Com certeza. Sair. Com certeza. O que nem todo mundo consegue sair, né? Então o importante é entrar, o importante é sair. Daí eu escolhi serviço social, foram 5 anos, e por ser adventista eu guardo o sábado, né? Então, normalmente, quem é adventista tem problema na sexta-feira à noite, porque sempre tem aula e é um curso noturno, sempre você vai ter algum professor que vai barrar. Foram 5 anos de bênção sem problema nenhum, com nenhum professor. Graças. E aí a gente descobriu outras adventistas, eram eu e mais 2, e toda vez que ia ter prova na sexta-feira à noite ou alguma coisa assim, as meninas já eram coral dizendo, professor, e os adventistas? Então a classe toda nos apoiava em relação a ser adventista, sabe? Então foi 5 anos de bênção. Me encontrei no serviço social, e aí quando você sai da universidade, agora é a grande questão, onde atuar? Para onde você vai? Porque você sai de estagiário, que estava pelo menos ganhando alguma coisa, para desempregado, com o mercado que está saindo 80 junto comigo, e de mais outras faculdades que estão saindo também, né? Então, quando eu saí, foi aquele dilema, o que fazer agora da minha vida enquanto assistente social? Sim. Mas eu fui esperando a coisa fluir, e também eu estava pronta, ó, se não vier um serviço social logo de cara, eu pego o que vier. Foi igual pro meu parto, eu queria muito parto normal. Tentei, dilatei, mas não deu certo, vamos pra cesárea. Por que você vai ficar ali insistindo no que não vai no pra frente? A vida tem que andar, né? Então, com o serviço social foi a mesma coisa. Me encontrei muito na área da educação. O serviço social ele parece um pouco com o direito. Você se forma, vira bacharel e direciona para onde você quer ir. Então, vai ter educação, vai ter assistência, vai ter previdência, vai ter saúde. E aí, quando eu fiz todo o meu TCC e tudo mais, eu já fiz na área da educação, estagiei no Instituto Federal de Sergipe, o que também me fez gostar mais ainda. E aí, até que eu consegui ser assistente social em uma escola privada. E me descobri também gostando dessa parte de alunos, conversar, professores, equipe. Na verdade, toda a trajetória dela está relacionada... Sempre volta, né? Exatamente. Sempre volta. Para a relação com crianças. Com criança, educação, né? E esse olhar um pouco mais carinhoso, de conversar, de entender, de saber que de repente aquela criança ali já não é tão ouvida em casa e precisa ser ouvida por uma outra pessoa. De mais suporte, de mais carinho. Nessa área minha profissional, quando eu estou fazendo as oficinas, eu sempre ofereço abraço no final. E é engraçado como elas correm para te abraçar. E eu só comecei a fazer isso depois que um menininho me abraçou sem eu oferecer. Sim. Ele veio sozinho e me abraçou. E eu pensei, poxa, tem muita criança precisando de um abraço. Então toda vez que eu faço agora um evento, eu ofereço um abraço no final e eles vêm e abraçam. Tem muita criança precisando de carinho. E essa questão especificamente de trabalhar com o abuso sexual infantil. Como que veio, como né? Que veio? Como é que a gente já sabe que criança faz parte. Exato. Né? Faz parte do a processo inteiro. Voltou, mas só se fazendo presente o tempo inteiro. Porque essa escolha, você mesmo falou que quando você sai, você tem várias áreas que você pode atuar. Inicialmente você pensou em adoção, que não foge também porque é relacionado à criança. A criança, né? Eu queria que lá na faculdade alguém tivesse aberto meus olhos para isso. Para esse mundo em relação ao abuso. Talvez minha luta teria começado muito antes. Né? Eu acho que falta um pouquinho dessa pitada dentro das faculdades, dentro das universidades. É uma realidade que existe, só que ela não existe de agora. A Joyce, que estava lá fazendo a faculdade, a questão do abuso sexual infantil já existia. Talvez ele é muito pouco falado. Eu queria ter saído mais pronta, como eu me sinto pronta agora, né? Então, assim, o quanto eu puder chegar nas universidades meio que devagarinho para fortalecer, para que profissionais já saiam prontos para isso, não só de serviço social, né, de pedagogia. Quantos professores têm alunos na sala que sofrem abuso e que não sabem como lidar com o assunto? Mas teve alguma coisa, assim, em específico que... Tipo, você virou essa chavinha? Virou essa chave e você disse, é isso. Olha a maternidade. Olha a maternidade. Eu comecei... Uma amiga me falou sobre uma psicóloga
que falava sobre esse assunto. Dizia, ela fala muito bem sobre esse assunto, tal, Joyce, dá uma olhada, começa a seguir. Ela só me indicou porque eu tinha virado mãe. Sim. Quando eu virei mãe, eu fui descobrir sobre várias coisas, né? A nutrição, então qual a melhor forma, introdução alimentar. E aí cheguei nessa área, prevenção ao abuso sexual infantil, por causa da Júlia. E comecei a ensinar para a Júlia desde os 2 anos. Eu já começo a fazer com a Júlia. Júlia, aqui é a parte íntima. Essa parte se chama vulva e ninguém pode tocar, a não ser o papai e a mamãe, para trocar, para passar um remedinho. Fui fazendo isso com a Júlia. O tempo foi passando e aí veio... Cada vez mais eu ia me aprofundando no assunto. Eu não estava na área de serviço social, estava em outra área. E eu pensava assim, cara, mas e o meu serviço social? Vai servir para quê? Porque eu já fiz a parte da educação, saí, estou em outra área agora, mas eu estudei 5 anos para isso, não estou usando de verdade. Aí eu falei para o meu marido, vou fazer um trabalho voluntário para poder usar o serviço social. Vou pegar esse assunto que eu já ensino para a Júlia em casa e vou começar a palestrar sobre ele em clube de desbravadores e aventureiros, que é um órgão da Igreja Adventista e que eu já tinha atuado antes. Já fui diretora, já fui conselheira, todas essas coisas assim. Já fui desbravadora quando eu era pequena. E aí falei para meu marido, vou fazer um trabalho voluntário, o que é que você acha? Acho bom, vamos começar a marcar alguns clubes para você em final de semana, né? De repente me apareceu, porque o telefone, eu ouvi tudo que você fala, me aparece uma propaganda de uma extensão universitária sobre o assunto. E eu disse, se eu fizesse essa extensão universitária e juntasse essa minha vontade e fosse agora uma área profissional, voltando a atuar enquanto assistente social de forma remunerada. E aí eu pensei, e se eu juntar tudo isso? E aí veio o desafio, como é que eu pago essa extensão? Porque aí era um valor considerável a ser pago. Meu pai, todas as manhãs, meu pai me manda algum verso bíblico e alguma meditação ou alguma música. E aí meu pai mandou falando alguma coisa sobre os sonhos de Deus, tal, são maiores que os seus. E aí, confia. Essa música é maravilhosa. Não é? Não sei se é a música, mas é ela mesma. música. Já. Aí depois, no dia seguinte, meu pai me manda alguma outra coisa de novo. Sobre Deus, sobre abrir as portas. Não, e parece que quando a gente tá com uma dúvida, parece que tudo é sinal, né? Parece. Nós somos tão assim que é? Às vezes é sinal e a gente ainda fica, será? Ô Senhor, Já eu vejo muito sinal, ô Senhor, mande tudo outro, é sinal. né? Quando Só um não, mais mande outro. E na Bíblia tem história Que às vezes sobre não é o isso, sinal né? e eu já tô achando que é. Já tá, Exatamente. Às vezes nem você já tá querendo olhar. Pra confirmar mesmo. Me manda de novo, Senhor. Quando meu pai me mandou de novo, aí eu disse assim, então, painho, eu chamo painho, né? Pai e mãe. Então, painho, sobre os sonhos, né? Eu acho que o senhor pode me ajudar a realizar um. O golpe tá aí, né? Os pais caem querendo. Aí eu disse, então, olha, tal, apareceu pra mim uma propaganda de alguém que eu já sigo, que eu já confio no trabalho, porque eu era muito pé atrás com esse negócio desses cursos, dessas mentorias. Eu achava assim, esse negócio não deu certo nada. De repente é só o pessoal... Pra vender curso. Pra vender curso, né? Não, gente, mentoria dá certo. Mentoria adianta a sua vida. O que eu precisaria ler de tantos livros... A pessoa encurta, o mentor encurta. Isso, ela já me dá as caminho. referências, ela já enxuga e ela já me mostra na prática o que fazer. Minha mentora. Mentoria dá certo. Dá certo, Carmen. Mentoria dá certo. Eu acho. Quando eu vejo a Garden postando as coisas e tudo mais, olha, tal, faz assim, vou mostrar pra vocês o que eu daria só na minha aula particular, mais ou menos. Vamos sentar e assistir, meu amor, porque eu já sei que dá certo. Ela já estudou antes de mim, ela vai trazer pronto, né? Então, eu ficava muito nessas dicas gratuitas, mas eu entendi que a gente precisa investir. E quanto você tem investido em você? Sabe, você investe em tantas outras coisas e aí se você for botar na ponta do lápis financeiramente, quanto eu já investi em mim? E daí eu comecei a entender que isso funciona. Meu pai me deu todo apoio, chegou junto. Foi o segundo sinal, viu? Graças a Deus, era para ser feito. Meu pai disse, não, minha filha, que tema interessante. Tem muita gente precisando ouvir sobre isso, porque esse mundo tá louco e você precisa falar sobre isso nas escolas, tal, na igreja. Então vamos lá. Fez o depósito para mim, pagou o curso e eu comecei a fazer. Isso foi em setembro do ano passado. Meu Instagram era fechado, era particular. Já tinha recusado muita gente que ficava me pedindo pra me seguir. Eu, que esse povo nem me conhece, fica pedindo pra me seguir. Hoje em dia, assim, me sigam, tudo bem. Gente, tá tudo certo. Sigam. Me sigam. E aí eu fui lá, setembro do ano passado, abri o meu Instagram, coloquei ele agora pra ser público e comecei a fazer minhas primeiras postagens, engatinhando sobre o assunto. E eu assim, sobre o que eu vou falar? Vamos falar sobre família. Vamos falar o que eu faço com a Júlia em casa. A Júlia me ajuda a fazer as coisas, então vamos começar por aí, porque eu não queria assustar logo todo mundo. Educação sexual. Todo mundo acha que você vai falar sobre gênero, menino ou menina. Inclusive, Joyce, é ainda considerado um tabu falar sobre esse assunto no âmbito familiar?
O que é que você enfrenta aí, os desafios nesse processo? Falar sobre isso, os pais, né? Os pais, falar sobre isso com seus filhos. Normalmente, quando eu faço uma palestra, ou quando tem adultos ouvindo minha oficina com as crianças, então assim, como que você fala sobre isso? Nem pareceu que você estava falando sobre um assunto que é tão difícil falar, porque vai tudo do jeito que você fala. Então, por que é tabu dentro de casa? Porque os seus pais não fizeram com você. Então, consequentemente, você tem vergonha de fazer com os seus filhos. Minha mãe falou sobre menstruação, acho que já muito próximo da gente menstruar, e não como antecedendo como que seria, né, tal. E aí eu tenho irmãos meninos também, eu nem sei quais conversas minha mãe teve com ele, ou meu pai teve com ele, porque provavelmente meus pais não tiveram isso dos pais, que aí eram de interior, muito mais fechados, com muitos filhos, não dava conta para conversar com todo mundo. Então, por que eu falo a palavra de forma tão leve para minha filha, que a parte íntima da mulher se chama vulva? Porque eu ensinei orelha, ensinei ouvido, ensinei boca, mas aí lá, quando você vai falar sobre a parte íntima, é borboletinha, florzinha, é florzinha. Todo... Eu tava fazendo uma oficina e um menininho falando assim, olha, gente, e daí, né, a parte íntima? Tem muita gente que chama a bicharada toda, chama borboletinha. Ele falou assim, na minha casa viu borboleta. Todo mundo arregalou o olho desse tamanho, pensando assim, eita, ele viu alguma coisa que não é para ver. Ele viu uma borboleta voando dentro de casa, que pousou. Eu disse, olha a confusão. Então, se alguém chama de borboleta e de repente acontece um abuso sexual infantil e a criança chega na escola e fala para a professora, alguém tocou na minha borboleta, a professora pode pensar que uma borboleta é um inseto, que seria o mais normal. Sim. Ou então que o biscoitinho, que a mãe chama como parte íntima, é um biscoito. Daí tem uma historinha que deve ser real, né? Eu já ouvi já de terceiros, mas a menininha chega para a professora e diz, professora, meu tio lambeu meu biscoito. Ai, pede outro pra sua mãe. Outro dia, professora, meu tio lambeu meu biscoitinho. Fala com sua mãe, até que a mãe vai buscar a filha. A professora disse, sua filha toda vez reclama que o tio tá lambendo o biscoito dela. E a mãe sabia do que a filha tava falando. E aí a mãe foi chorar, foi tentar ver o que fazer, porque era o nome que a mãe dava pra parte íntima. Então a gente consegue dar tantos nomes, menos o nome científico. Verdade. O nome correto. E aí o tabu tá exatamente aí, na vergonha que os pais têm. Acha que falando sobre, eu vou estimular meu filho a querer fazer sexo. E não é. Você vai chegar com a informação de qualidade. Como? De forma doce, gotas de conhecimento em mares de afeto. Antes, né, na verdade, chega com uma informação de qualidade, porque a informação vai chegar vai chegar de qualquer forma. E hoje, exatamente. Isso. Né? O acesso para todo mundo, de forma fácil e os adolescentes não, as crianças mesmo. Sim. Hoje pegam um celular e pesquisa tudo ali. Então, tudo tá ou pelas redes sociais, internet, enfim, ou por amizade, escola, a informação vai chegar de qualquer jeito. Vai ter alguém que vai conversar com seu filho. Então, se você não conversa com seu filho sobre parte íntima, sobre não deixar ninguém tocar, sobre não sentar no colo dos outros, sobre ter cuidado sobre isso, vai ter um coleguinha que pode chamar ele para ir no banheiro. E aí vai fazer um jogo sexual. Quando é criança com criança, a gente chama de jogo sexual. Sim. Não é abuso, porque é uma criança fazendo alguma coisa para descobrir. Normalmente, quando a criança está fazendo alguma coisa para descobrir, ela viu, ela assistiu em algum lugar, ou alguém fez com ela. Porque criança não tem repertório sexual. Então, se Júlia chega com falas, com palavras, ou faz desenhos que não está no repertório aqui de Júlia, e é um repertório sexual, de onde Júlia viu, aonde Júlia assistiu, ou tem alguém fazendo isso com Júlia, são os alertas que os pais precisam. Eu já ia dizer, isso aí já seria, eu acho que, um sinal, né? Um alerta. Os pais precisam prestar atenção no sinal. Normalmente, criança que está sofrendo abuso, e olha a gente já dentro do assunto, né? Criança que está sofrendo abuso, ela dá sinal. Ela dá sinal. Isso que tem aqui, né? Digamos, quais são os sinais que você pode prestar atenção, né? Ah, seu filho é muito extrovertido, seu filho brinca, seu filho conversa, daqui a pouco seu filho não quer muito papo com ninguém, seu filho tá ficando mais retraído, usando casaco direto, não tira esse casaco em casa pra nada, você tem que olhar assim, tá tendo corte, porque normalmente você vai querer fazer com que aquela dor vá embora. Também tem o fato da criança às vezes nem entender que aquilo dali está sendo abuso, porque como você nunca falou para o seu filho o que seria abuso, alguém tocar na sua parte íntima, fazer você sentir dor naquilo dali, ou fingir que está brincando, mas colocar a mão, quais são as partes do corpo que ninguém pode colocar a mão, mesmo o papai e a mamãe, porque o maior número de abusos, aí a Secretaria de Segurança Pública traz os dados, é dentro de casa.
Não é nas escolas, não é na rua, não é o homem do saco preto que passa e pega você, que é o que a gente foi ensinado, né? Não é esse, é dentro de casa, mais de 83%. E aí o grande número é do quê? Pai, padrastos, tios, primos, irmãos mais velhos, avô. Então vai ser quem que é o abusador? E vizinhos. Faz parte. Eu, Tá dentro quando do criança, núcleo familiar. aconteceu também comigo. Sim. E uma das coisas que você falou aí, que a gente, assim, em casa, não tem essa informação. Sim. O quanto é importante, né? Porque lá em casa era tabu. Uhum. Ninguém poderia falar sobre sexo, nem falar sobre partes íntimas, e tudo era com nome, justamente isso. De bichinho. Justamente pra mascarar, Pra né, mascarar. a realidade, né? Pra dar menos vergonha. Exato. Eu chamo piu-piu, pintinho, porque dá menos Isso. vergonha. Isso mesmo. E aí, assim, eu gostava muito de brincar na casa das minhas amiguinhas. E nisso, o pai de uma delas, que era amigo dos meus pais e tudo mais. Alguém que não é suspeito. Exatamente. Um cara muito bem visto, assim, por todo mundo, né, da rua. Aquela pessoa que, se eu contasse, era meio que assim, será que é verdade o que ela tá falando? E como eu não tinha essa intimidade de falar sobre sexo, eu simplesmente me calei. E assim, não chegou a tocar em mim, era pra eu tocar. E mostrar os órgãos, assim, tudo, Sim. né? Então, assim, quando... e aí a gente não sabe que é um abuso, porque você não tem instrução, você não tem em casa, você não tem com suas coleguinhas, você não tem com ninguém. Você sabe que você se sentiu mal. Você sabe que você se sente mal, mas você gosta tantas vezes de estar lá com a sua colega que você acaba indo. Faz uma barreira na cabeça, Isso, do cérebro, bloqueia, esquece aquilo. Isso. Bloqueia aquilo ali, aquele homem, não, vou bloquear isso, e vai. Uhum. E aí, só quando eu me dei conta de que aquilo ali não era certo, que aquilo ali, realmente, o cara que era errado, porque a gente às vezes se senta, por que esse cara tá fazendo isso, foi minha roupa, né? foi meu short, Poxa, eu será provoquei. que foi? E ainda ele ficava muito, você é muito bonita, você não sei o quê. E aí Elogiando. a gente fica muito aquele negócio, meio que chocada, criança. Uhum. Eu acho que eu deveria ter uns 6, 7 anos, mais ou menos. Pequenininha. Bem pequena. E aí eu saí, eu fugi da casa dessa pessoa e nunca mais voltei. Quando eu me dei conta que aquilo dali não era certo. Mas não tinha coragem de contar para os meus pais, porque não podia se falar sobre sexo, não podia se falar sobre nada. E só quando eu fiz terapia, Aí vem tudo. foi que eu tava com um problema, né, sexual. Justamente assim, sobre relacionamento mesmo. E aí a minha psicóloga tocou no assunto. Ela disse, Carmen, você já teve algum abuso quando você era criança? Puxou lá no fundo, né? Minha mente tinha bloqueado Total. aquilo ali. Total. Lembrava, eu disse, não. Aí depois eu parei e pensei, eita, eu acho que já. E aí... veio o grande... E aí foi que eu disse, já, mas a minha mente, tipo, meio que por que fez isso? Pra me proteger. Pra te proteger. Daquela vergonha, daquela dor, Sim. daquele assunto que não podia ser falado, de tudo isso. Quando o Garden falou... Olha os gatilhos, né? Quando o Garden disse, vou chamar a Joyce. Exatamente, eu disse, Garden, isso Eu já não sabia, aconteceu eu não comigo. sabia. Sim, porque normalmente a gente tem uma coisa que a gente não conta, né? Nossa sociedade Aí eu disse, segura. já aconteceu comigo. Aí ela chegou e disse bem assim, oxe, Carmen, eu nem sabia. Mas é coisas que a gente não vai ficar falando, né? E aí você começa a imaginar assim, Garden, quantas pessoas próximas de você podem ter sofrido. Sim. Você E não a faz pessoa ideia. não vai contar. Mas, Joyce, tem algo... Porque, assim, o que é que leva uma criança a não falar sobre isso? Se ela está em uma situação de desconforto naquele momento, o que é que você entende como a criança não ter que essa trava? liberdade? Exato. Né? De chegar e Trava. dizer, olha, naquela casa aconteceu isso. Porque geralmente as crianças são tão espontâneas e contam Sim. tudo, porque exatamente sobre isso a criança trava e não conta. Aham. Quando a gente é ensinado, né, desde pequeno, você sempre ouve uma frase que vai vir na lembrança de vocês. Respeitem os mais velhos. Respeitem os mais velhos. Então é como se criança parece que não é gente. Criança não precisa ter esse mesmo respeito, porque você respeita os mais velhos. O que o mais velho fala é lei. Mais velho nunca mente. Eu lembro quando eu era pequena, se falasse que a pessoa estava mentindo, um tio. Ah, ele tá mentindo. Epa, era um Veja tapa que eu na achei boca. que o cara, Era... que ninguém ia acreditar em mim. Você já achou isso? Você nem contou. Nem contei. Você nem E lá passou em pela casa não situação. podia falar sobre o assunto. Tudo isso é Aham. bloqueios para que a gente não conte. É, porque você já acha que ninguém vai confiar em você. Exato. Pensem na melhor amiga de vocês. Não sei se de repente sejam vocês, mas se vocês têm uma outra pessoa. A melhor amiga. Por que ela é a sua melhor amiga?
Porque vocês conversam. Normalmente você conta, confidencia segredos, vocês têm uma intimidade. E essa intimidade é porque vocês passam tempo juntas, vocês se telefonam, vocês confiam. E se essa amiga chegasse para você e dissesse assim, ó, meu namorado me bateu, você não ia duvidar 2 vezes dela. Porque você tem intimidade com ela, você sabe que você pode contar com ela, você pode confiar nela. Será que os filhos sabem que podem confiar na gente? Será que a gente tem intimidade suficiente com os filhos? Normalmente, não sei se vocês viram as notícias, uma menininha que escreveu o bilhete na sala de aula para uma outra amiga, acho que uma menininha de 10 anos, ela colocou SOS, não é mentira. Sim. O meu pai tá abusando de mim. E aí, acho que na Bahia isso, e o pai era policial civil, ou fingia que era policial civil, não entendi direito essa parte da reportagem. E aí ela contou o quê? Nenhum bilhete na escola, porque provavelmente essa Tem amiga abertura. tenha mais intimidade com ela. Então a gente precisa gerar o quê com os filhos? Conexão. Eu preciso que Júlia saiba que se acontecer qualquer coisa com ela precisa correr pra mim e não de mim. Então eu preciso confiar que o que Júlia está me contando eu preciso investigar para saber se aquilo dali, como que aconteceu, e não duvidar. Tem certeza, ó, as falas que não pode ser falado para alguém que vai te contar sobre um abuso. Tem certeza que isso aconteceu? Que é um pré-julgamento, né? Isso, você já tá duvidando. As pessoas às vezes não contam as coisas com medo de ser julgada. Isso daí é tipo assim, na fase tanto infantil, acho que quanto na fase adulta. Muitas pessoas escondem a verdade por medo de julgamentos. Como que vão me ver? E aí assim, isso aconteceu de verdade? Tem certeza? E foi como? Ah, mas só passou a mão? Não foi abuso não. Olha, qualquer coisa que seja para satisfação da pessoa é abuso. E que gera incômodo. Isso. E que gera... Então assim, se for fotografia, tem um caso de um amigo da família é uma coisa que a gente precisa ficar muito atento, amigo da família que pagava dinheiro pra menininha de 5 anos porque ele queria tirar foto, ele dava doce pra ela. Até que ela chegou pro pai e disse assim, eu não quero mais não, ganhar doce dele não. Aí por quê? Mas porque ele pede pra eu tirar roupa e tirar foto. Aí ela não sabe o que é que tá acontecendo. Exatamente. E doce, qual a criança que não gosta de doce? Então eu bato muito na tecla, Júlia, quando alguém for te dar alguma coisa, pergunte à mamãe se você pode comer. Ah, é pra ficar no colo? Não, não precisa ficar no colo. Se Júlia não quer falar, ó, eu não obrigo Júlia a pedir a bênção pras minhas tias que têm essa mania quando a gente se encontra em reuniões de família. Júlia fica tímida. Depois ela tá espalhada pra todo mundo, mas ela no começo fica tímida. O que é que seus pais fariam com você? Empurra. Fala pra tia. Dá um beijo na tia. Abraça a tia. Tem que dar bênção. Mas o corpo de Júlia, eu dizendo pra ela que o seu corpo é sensível e precisa de proteção. Se o seu corpo é sensível e precisa de proteção, como é que eu tô empurrando o seu corpo para ir para uma outra pessoa? Para a pessoa ali abraçá-la e beijar sem você querer. Consentimento, você faz só se você quiser. Né? Porque se for em outro momento que não é para aceitar, como é que a criança vai... Na verdade, é uma desconstrução. Total. Uma desconstrução. Total. Porque nós fomos educados exatamente ao isso mesmo, entendeu? É. E você tem que ir, você tem que falar, você tem que fazer o que você não quer, você sentar no colo, né? E sem reclamar. Então, se a gente foi criado dessa forma, é uma quebra de ciclo que é difícil pra gente mesmo. Não é fácil pra mim, não. Nem na minha casa é perfeito, nem a minha família é perfeita. Mas eu descobri que na educação positiva fala-se bem mais sobre mim do que sobre Júlia. Porque eu preciso ter um domínio bem mais do meu interior do que do exterior. E aí, normalmente, a gente foi criado no domínio exterior. Por isso que tudo é na pancada, no grito, no castigo, porque eu te domino. Sou eu que mando em você. Você não é dono de você mesmo. E aí, quando a gente vê lá na frente, no futuro, você tem um adulto que tem medo de falar. Sim. Um adulto que não se posiciona. Um adulto que não corre atrás. Que tem medo de fazer um concurso com medo já da falha que vai ter, da crítica que vai ter porque não passou nesse concurso. Então, você quer uma criança sem autonomia, mas você quer um adulto com autonomia. Não tem como. Sim. Você precisa dar autonomia a seu filho agora para que ele continue com essa autonomia lá no futuro. Aí vem a frase, né? Apanhei e não morri. Que você estava criando um soldado, meu amor, era uma guerra? A intenção era morrer? Não. Ela foi uma pessoa, né? E aí tem uma autora que diz assim, que quanto mais uma criança sofre, ela apanha e tudo mais, você não faz com que a criança pare de amar os pais. Você vai matando o amor próprio. Toda vez que a criança se sente mal, ela não vai deixar de amar. Por isso você diz, mas eu amo tanto meu pai e minha mãe. Realmente você ama eles. E eles te bateram e te machucou. E você justifica como se fosse assim, mas eu mereci.
Que aí é onde entra quando as mulheres depois se casam e continuam apanhando os maridos porque acha que amor tem a ver também com violência. Que não é o nosso assunto, mas eu lembrei disso. Isso, porque faz parte. Faz o amor parte. dói, eu falo né? isso nas palestras do pessoal. Você quer que aquela mulher tenha coragem de sair do relacionamento onde ela apanha do namorado, mas ela cresceu sabendo que eu te bato porque eu te amo. Não era essa frase que repetia na cabecinha dela enquanto criança? A infância é chão que se pisa pro resto da vida. Pensei em uma casa. Não constrói o teto primeiro. Constrói a base. Você constrói o alicerce. E a sua infância é o seu alicerce. Quando você bloqueia um abuso, tá lá na sua basezinha. Tá lá para sempre. Isso vai dar... Os traumas que você vai ter em relação a isso na sua vida adulta sexual tem a ver, às vezes, com aquilo lá. Uma mãe que não consegue amamentar um filho porque ela lembra do abusador no peito dela. Uma mulher que não consegue fazer um carinho no marido. É todo um trabalho também de autoconhecimento aí, né? Muito. Terapia, gente, terapia precisa. Porque o que é que acontece? Quando fala de educação sexual infantil, tem muita relação com os pais. Com os pais, principalmente. Com os pais, porque exatamente, né? é uma desconstrução, como você mesmo falou, né? Você tem uma filha e você precisa dar uma educação talvez completamente diferente da educação que você recebeu. E que não sou só eu, é que meu marido também teve a mesma, né? Isso. Então são duas pessoas criando agora uma terceira, onde eu tive um contexto, ele teve um outro contexto, então assim, onde apanhar era normal. E aí qual é a relação? Que é o grande caos também, né? Mas e aí eu vou educar sem bater? Olha quanto a gente já evoluiu. O nosso celular seria de qual tamanho se a gente tivesse lá no ano 2000? Olha o tamanho que seria o celular. A internet seria como? Roda e não chega à internet. Quanto evoluiu? Mas a educação ainda tem... Só acha que serve na pancada. Tataravô. Então a educação não evolui por quê? Tanta coisa evolui, mas a educação não. Será que dos 4 métodos mais ou menos de bater, gritar, xingar, colocar de castigo, que normalmente é o que acontece, a gente não consegue ter um outro vislumbre do mundo? E aí eu criei um workshop sobre emoções, onde tem 30 formas de educar sem usar essas 4. Porque tem solução, gente, tem solução para tudo nesse mundo, então a educação também tem. E aí quando você coloca a relação do abuso sexual com a criança que apanha, o abusador ele pode te ameaçar. Por exemplo, talvez não foi o seu caso. Se você contar, ninguém vai acreditar em você. Se você contar, seus pais vão te bater. Quem que gosta de apanhar? Nenhuma criança gosta de apanhar, né? Então, quando ele usar isso, já é pensando assim, a criança vai dizer, meus pais me bateriam mesmo. E quando eu conto alguma coisa, ele já diz, deixa de mentira, deixa de inventar história. Então, assim, se eu contar, eles não vão acreditar em mim. E como meus pais já me batem, é melhor eu ficar calada. Quando você me pergunta por que os filhos não contam. E como em casa não pode falar sobre esse assunto, então é melhor eu nem falar, segurar. Porque vão me bater se eu falar sobre isso. Aí, às vezes, na escola, você conta pra sua amiguinha, que acredita em você, que não te bate. Então, assim, lá em casa, a gente estabeleceu como regra não bater na Júlia. E aí, não é fácil, porque quando vem o gatilho é o quê? É o grito que você daria, que você receberia da sua mãe, é o tapa, ou você se sente ofendida porque a criança falou, não vou. Você vai dizer, na minha época, a minha mãe faria diferente. Ou aqueles olhares dos parentes, quando você está numa situação que seu filho está fazendo uma birra, toda birra é uma necessidade que a criança quer mostrar que ela tem. Ou falta de carinho, ou ela tá com um potezinho do amor dela muito baixo, você precisa dar esse suporte. E aí você tem, tá olhando pra mim, tá melhor dar um tapa aqui, que é pra minha mãe não achar que eu sou uma mãe fraca. Isso, também tem isso. Né? Então, assim, se eu ensino pra Júlia que o corpo dela não pode ser tocado por ninguém, que o corpo dela é precioso, que é sensível, que a pele é sensível, como que eu bato nesse corpo? Eu tô me contradizendo. Tudo tem relação, né? Eu preciso lembrar que lá no final, o que eu quero mesmo é prevenir o abuso sexual da Júlia. Que é o que eu falei pra você, não é só mais o da Júlia. E todas as crianças que eu posso alcançar. Então a Garden agora vai sair com informação e ela tem filho. Você não tem filho, mas você vai ter outras informações para outros parentes que você tem. Outras crianças ao seu redor que você ama. Você falou ali sobre questão de entardecer a maternidade por conta disso. Eu cuidei de um monte de sobrinho. E eu acho que... você assim, tá bom de ser mãe. Joyce, existe uma idade, assim, ideal para se começar a falar sobre isso no âmbito familiar, quando se tem criança, e essa idade muda aí, se for menina, se for menino, enfim. Vamos lá, desde quando? Desde sempre. Desde o ventre. Desde que tem um serzinho se formando na sua barriga. Por quê? Porque desde o ventre, se a criança não está nem do lado de fora, Joyce, para eu ensinar ela a se proteger. Porque você precisa começar a estudar sobre o assunto, que normalmente você não tem essas informações ainda, e eu falo que é melhor você saber disso antes de estar dentro do olho do furacão,
É melhor você saber como é que nada antes de se afogar. Então, assim, estudar desde sempre, porque você vai absorver assunto e você vai começar a reeducar os seus familiares. Então, aquela tia que chegava que chegou em você ou nos seus irmãos, deixa eu ver o pintinho, vou dar um cheirinho nele, só um Também cheirinho. Tem muito isso, né? Principalmente com o povo antigo, né? Sim, é um negócio de pegar. Eu nunca gostei dessas situações. Ai, o peitinho tá crescendo, deixa eu passar a mão. Ai, como é que tá? Deixa eu ver, sabe? Menstruou, aí contar pra todo mundo da família que menstruou. Você precisa começar a reeducar agora. Então, assim, ai, ó, é um menino, tá grávida de menino, vai nascer um pegador. Não, não, não. Meu filho não vai ser um pegador, meu filho vai ser um filho respeitador, um homem que respeita as mulheres. Porque um pegador não respeita as mulheres. Você tá quebrando o machismo já daí. Você já tá reeducando sua família. É a educação familiar mesmo. Isso. Porque é um termo que é utilizado quando é um menino, mas ninguém pensa que aquele menino, para ele ser pegador, ele vai pegar uma menina. Ninguém nasce machista, se cria machista, né? E assim, a grande questão aí é sempre educar os pais, né? Para que os pais possam educar os filhos de forma melhor. A educação maior tá aí. Uma vez que eu esteja grávida, eu já tenho que me preparar para educar aquela criança e é como você falou, a base para formar aquela criança para quando ela chegar adulta. E a mãe nunca pensa isso. Parece que o filho vai ficar a vida inteira nenenzinho. E as mães brincam muito, eu tenho uma cunhada, né? Os filhos dela já estão grandes. E aí Júlia meio que é pequena agora. Aí ela fala sempre com os filhos: meu eterno bebê, olha meu bebê. Já é um homem, já é uma mulher. Mas a gente sempre brinca com isso, né? Porque é o olhar que a gente tem sobre os filhos. Mas você tá ensinando para aquele filho lá, que agora já é um homem, que ele que pode ter um bebê, qual que é a melhor forma dele fazer? E quanto isso impacta, né? Sim, muito. O impacto é enorme. E aí começa desde o ventre a educação sexual, porque você vai se reeducar, vai educar a sua família em relação a isso. E aí eu comecei a falar para a Júlia mesmo a partir dos 2 anos. Mas nos 2 anos, na verdade, assim, desde antes, você está trocando a fralda, você já pede licença para tirar a fralda. E vai falando para a criança o que é que você está fazendo, porque você está se treinando. É vergonhoso você ficar falando pra criança, aqui é a vulva, tá? Então, ok, vamos começar a treinar com o recém-nascido enquanto você troca ele, porque quando chegar nos 2 anos, você tá falando isso de forma tão normal, que lá em casa, a Júlia, quando ela foi descobrir, olha, pegou uma cueca do meu marido, a calcinha do papai. Aí eu fiz uma pra ela, não, filha, não é calcinha, tal. Sabe, a Júlia já me perguntou de onde que ela, não é de onde ela veio, ela não se viu nas fotos do casamento. Então, como ela não se viu nas fotos do casamento, mamãe, cadê a Juju? Por Tem até um vídeo na internet de uma criança que chora porque não foi estava lá. Como é que a porta-aliança foi outra criança e não fui eu? E aí eu comecei a falar já pra Júlia sobre isso, assim, ai filha, você demorou pra chegar, a mamãe queria tanto você, é por isso que eu digo gotas de conhecimento e mares de afeto. Eu pego aquela historinha que eu vou contar pra Júlia e coloco muito carinho naquilo. E aí eu fui mostrar foto de quando ela nasceu, olha você chorando, aí a mamãe disse, chora não, filhinha, tal. Olha, eu fiquei com barrigão, eu mostro foto, eu comi muita fruta, muita verdura, eu fui ficando bem forte, bem saudável, você cresceu, você chutava. Olha quanta informação eu tô dando pra Júlia, ao invés de falar pra ela sobre o que é sexo. Porque a Júlia não quer saber o que é sexo, ela quer saber a origem da vida. Onde eu estava antes de aparecer na foto com vocês. E aí eu vou contando isso pra ela agora que tá. Seus filhos têm idade diferente. O que é que você pode fazer? Pega o que ele está estudando de ciência na escola. O que a professora já deu de ciência, de corpo humano? Pega essa informação científica, coloca afeto do que você tem de base na família, quais são os princípios que sua família tem e começa a falar sobre o assunto. E agora, Joyce, eu chego do nada, senta aqui, menina, que eu vou falar. Não. Faça isso da forma mais leve que você puder. Porque para quem tem um adolescente e nunca falou, você acha que o adolescente não sabe de nada? Ele sabe. Se seu filho chegar para te perguntar alguma coisa, não fuja do assunto. Ele já sabe. Joyce, ele já tem um roteiro inteiro. Porque normalmente os pais jogam pra mãe, né? Pergunta pra sua mãe. Eu queria fazer uma pergunta. O abusador, ele dá sinais que ele é um abusador? Ele dá sinais, mas normalmente a gente se confunde. Porque normalmente o abusador ele é uma pessoa tão bacana. O abusador ele é o que brinca com seu filho. Ele é o que dá presente. Mas ele é o que se afasta normalmente. Ele é o que faz questão de, quando tá todos os adultos conversando aqui no churrasco, pode deixar que eu olho. E aí é aquele que tá lá brincando de cabaninha, que leva as crianças pro quarto para assistir um filme. E você pensa o que enquanto pais, porque normalmente os pais, que alívio, tô aqui conversando sem precisar me preocupar com os meus filhos. Será? E aí, normalmente, eu sempre estou de olho na Júlia. E aonde eu estiver no ambiente, ou eu ou o Lucas tem que estar de olho na Júlia. Ontem a gente foi ver a Lua lá no observatório, né? Eles abriram lá os telescópios e tal. E eu conheci uma moça bacana com a filha dela e tal. E ela saía um pouquinho com a Júlia e eu estava aqui. E a moça muito bacana mesmo. E eu acho que ela é uma pessoa muito bacana, mas eu tenho que confiar desconfiando.
Essa é a questão, a gente confia demais. O seu filho é o seu bem mais precioso, mas você confia ele na mão de outra pessoa, sim. Mas seu celular você não deixa na mão de outra pessoa. É verdade. Pegou pesado. Ainda mais. Se alguém roubar o seu celular, a primeira coisa que você pensa é corre pra polícia. Eu quero que essa pessoa pague pelo que ela fez. Ela levou o meu bem, e aí lá tava todas as minhas informações, eu não posso ficar sem meu celular. Quando acontece um abuso, normalmente tem medo de denunciar o abusador. Então seu celular merece mais respeito do que a sua criança. Não merece. Que exemplo. Show. Meninas, o assunto dá pano pra manga, né? Verdade, é forte, é forte. É de repensar, né? De repensar tudo. E, na verdade, você tem um trabalho, você faz, né, essas oficinas. Esse conhecimento, né, você buscou, né, se formou, buscou especializações, enfim. Sim. Isso gerou, hoje, oficinas, né? Isso. Inclusive, você trouxe umas plaquinhas que eu quero que você fale. Fala e mostre, né, sobre ela, porque essas oficinas, elas são específicas só para criança ou é criança? Porque, pelo que nós estamos percebendo aqui, não adianta a criança só, né? O entendimento só da criança, é uma educação dos pais. A oficina vem como suporte, né? Porque é tão difícil para os pais poderem falar que quando eu faço oficina para as crianças, eu penso assim, essas crianças vão chegar com informação em casa e talvez elas quebrem esse tabu. E aí elas levam normalmente plaquinha de sim, de não, né? De positivo, ok, pode tocar, negativo, não pode tocar. Eu sempre peço para onde eu vou, escola, tal, produzir para as crianças levarem para casa. E aí eu tive feedback, né? A coordenadora mandando para mim, dizendo assim, olha, meu filho chegou em casa, mandou a gente sentar no sofá, crianças de 4 anos, gente. Mandou a gente sentar no sofá que ele ia dar uma aula. É ele reproduzindo o que ele me viu fazer. Sim. Senta aí, olha mamãe, aqui, tocar na cabeça, pode? Pode, plaquinha positiva, mãozinha assim. Tocar na vulva, pode? Aí a criança já chega falando a palavra científica, que já dá um quebra também. Então a oficina vem como uma forma de facilitar, talvez, esse manejo que os pais ainda não têm. E lembrando que as casas é onde mais acontecem os abusos. Sim. Por isso que a escola é uma rede de proteção que tem que chegar tão forte. Porque normalmente a escola é onde poderia abraçar. A igreja também. A igreja é onde você tem os membros lá, crianças lá que podem contar para uma professora de classe que está sofrendo um abuso em casa. Não dá para contar só com a família, porque a maioria dos abusos acontecem dentro no âmbito familiar. Então, não tem para quem estaria desprotegida, sim. né? A criança estaria desprotegida. Então, eu venho com as oficinas de forma lúdica. Então, aqui as plaquinhas que eu já vou mostrar para vocês. Essas 4 plaquinhas são 4 regras de proteção. E aí, nessas 4 regras de proteção que eu mostro pra eles lá, eu preciso ensinar meu filho a falar não. Será que seu filho sabe dizer não pra alguém? E aí, ontem eu peguei um ônibus com a Júlia, e sabe aquele pessoal que entra vendendo algum docinho? E aí, antes do rapaz chegar até a gente, eu falei assim pra Júlia, a gente tá indo lá pro observatório. Foi isso que a gente combinou, mamãe já colocou seu lanche na sua bolsa. O rapaz vai vir e vai te entregar esse saquinho, mas nós não vamos comprar. Eu tô prevenindo, antes que Júlia me dê aquele chilique que os pais ficam estressados, me pedindo para comprar. Você tem que antecipar para o seu filho. Exatamente. Conversei com ela, ok, filha, ok, mamãe. E aí, quando o rapaz chegou oferecendo, eu, por educação, segurei para depois devolver e ele ofereceu para Júlia. E ele insistiu, e Júlia, ela segurou no não, porque foi a conversa que nós duas tivemos. Então, assim... Mesmo ela vendo que você segurou, eu segurei. Né? Mas ela não. Ela não, como assim, a conversa que eu tive com a minha mãe foi não. Então a Júlia precisa saber que ela pode dizer não. Mas ela não disse não só pra isso, né? Tem às vezes em casa que eu também, Júlia, faça assim, assim, assim. Não, mamãe, a Júlia não quer. Respira. Lembrando que na educação positiva o controle tem que ser interno e não externo. Porque se eu tento controlar a Júlia, eu saindo da minha linha de respeito, aí o que é que adianta? Eu tô pedindo pra que ela não gritar, eu gritando, cala a boca, não grite. E aí eu tô gritando, né? Lembrando, isso não é fácil, viu, gente? Isso não é fácil. Então, ensine seu filho a dizer não. Seu filho tem que saber que ele pode dizer não. Ó, se você não gostou, se alguém fez alguma coisa que você não quer, isso é pra outra criança ou pra um adulto. Diga não. Aí eu ensaio com ela, com cara de bravo. Não é um não qualquer não, porque isso assustaria um abusador. O abusador dele não quer ser descoberto. Lembra que ele é um amigão da família, que ninguém suspeita. Ele é o pastor da igreja, de repente, que ninguém suspeita. Ou ele é o professor bacana da escola, que ninguém suspeita, né? Então, ensine seu filho a dizer não. Isso já deixaria o abusador um passo atrás. Normalmente, ele quer ganhar a criança, né? Então, dizer não... As plaquinhas é maravilhosa. Não é? Uma graça. Uma graça. Gritar.
normalmente a gente paralisa. Imagine você adulto, né, em alguma coisa, em alguma situação, você às vezes não sabe como sair dela, você dá uma travada, né, então ensina seu filho a gritar, e eu treino com a Júlia, não com cara de bravo, não, agora grita, socorro, socorro! E eu tenho um exemplo com a minha mentora, né, que é a Leliane Rocha. Uma seguidora dela entrou em contato e disse assim: olha, Leliane, essas 4 regras salvou meu filho de um abuso na escola. Outros meninos maiores entraram no banheiro e eu tinha ensinado as 4 regras para meu filho, pouco tempo antes, que a Leliane tem ensinado na internet. E aí, quando o filho falou não e gritou, os meninos saíram de lá. Banheiro de escola, gente. Mas é isso. Aí, grita não bem alto, grita socorro, né? E aí depois sai correndo. Sai correndo, não é pra ficar lá não, sai correndo. Então falar não, gritar socorro, sai correndo, não fique no lugar, vá rápido para algum outro canto. E conte para alguém da sua confiança. Normalmente a gente sempre espera que seja a mãe. Na maioria das vezes, o maior número de abusadores são homens, mas mulheres também abusam. E hoje em dia mulheres têm sido muito coniventes, como uma babá, que não é ela que abusa, mas é ela que abre a porta para deixar o namorado vir e ela filma. Enquanto o namorado abusa da menininha que ela toma conta. Então, mulheres têm sido bastante coniventes. Então, a gente cria uma rede de proteção. A mamãe, é importante você contar tudo? Mas quem mais? A professora, a vovó, a titia, o médico, o pediatra, se você for lá. Tem um caso de um dentista que descobriu o abuso porque viu uma doença sexualmente transmissível na boca da criança. Então, todo profissional, gente, todo profissional deveria saber sobre educação sexual. Porque um dentista pode fazer uma diferença, um pediatra que perceba. Vou examinar. Eu lembro que eu levei a Júlia para o pediatra e ele viu um arranhadinho nas costas dela. A Júlia desceu da minha cama, ao invés de descer de costas, normalmente, ela desceu de frente e arranhou as costas, na quina. E ele me perguntou, o que é isso aqui? E eu pensei, cara, que bom que ele me perguntou. Porque e se eu fosse uma mãe que espanca? Sim. Né? Sim, então, todo profissional, é importante que todo profissional entenda que não é normal uma criança toda machucada. Não é normal uma criança com a parte íntima vermelha demais, sabe? Vamos identificar, é assadura ou não é assadura? Então, assim, quem vai saber disso? Tem uma menininha de 2 anos, a Sofia, chegou a óbito. Ela passou 35 vezes numa urgência. 35 vezes. Eu penso, quantos plantões o enfermeiro deu? E viu a Sofia de novo, e viu a Sofia de novo, e viu a Sofia mais uma vez, e não tomou providência. E aí, no abuso sexual é assim. Quando você, profissional, sabe que aquilo aconteceu, se é numa escola, você informa para a direção da escola e espera eles fazerem a notificação. Se eles não fizerem a notificação, você, enquanto profissional, é obrigado. Porque com a lei Henri Borel, ela vem agora pegando assim, se você sabia e você não notificou, você é conivente. O silêncio só ajuda o abusador. Então, na família, se o tio é o que abusa, e você diz, ok, descobri que ele abusa, minha filha não fica mais perto dele. Ele não vai abusar sua filha. Mas quantas crianças ele vai estar abusando ainda? Então, o silêncio só ajuda o abusador. E no caso, tem algum órgão, diríamos, a família que descobre que seu filho está sendo abusado, qual é o procedimento? O que fazer? Né? Fazer. Tem o Disque 100. O Disque 100 é o número que vai ser para recolher essas informações. Primeiro que você não precisa ter provas. Você suspeita do abuso. Suspeito que meu vizinho está sendo abusado. Suspeito que minha sobrinha está sendo abusada. Ou suspeito dentro de casa que o meu marido está abusando da minha filha. Mas digamos numa situação onde o marido é policial, que foi o caso que eu li, né? Sim. De repente essa mulher tem medo, ele tem uma arma dentro de casa. Sim. Eu tenho o Disque 100 que eu posso fazer uma notificação anônima. Não preciso me identificar. E aí eles é que vão fazer a parte deles de polícia, de investigação. Então as pessoas acham que na hora de fazer a denúncia, eu preciso ter prova, vídeo, tirei foto, filmei. Não. Eu suspeito, eu notifico e a polícia vai fazer a parte dela. Conselho tutelar. Você também pode entrar em contato com o conselho tutelar mais próximo da sua região e fazer a notificação lá. E aí o conselho tutelar vai ver as providências para investigar aquele caso, vai fazer a visita e tudo mais. Ou a delegacia especializada, né, a delegacia que toma conta de mulheres, grupos vulneráveis e crianças. Então você pode ir nessa delegacia, aqui também tem 8 no total no estado. Aí você pode ir lá e fazer essa denúncia, que é notificação, o nome, né, a denúncia que faz é o Ministério Público, ou tem até o próprio Ministério Público. Então assim, tem várias fontes. O Disque 100 é o que você pode fazer, pegar o seu celular e ligar, né? Então o que a gente precisa fazer é alguma coisa. Que não pode esperar, porque enquanto você espera, aquela criança ela vai ter mais uma noite de abuso, mais outro dia de abuso, e às vezes só vai descobrir lá na vida adulta com um monte de trauma.
Nossa, é assunto, né? É assunto, né? É assunto. E é muito legal, assim, a questão de ter o conhecimento, né, sobre isso. Porque é como você disse, às vezes o sinal... Tem sinais aí. Sim. E você, por não ter o conhecimento, você não consegue ter essa percepção. Isso, o sinal, né, de quem é o abusador, né? E sinal da criança, que está sendo abusada. Eu não digo que todo mundo que gosta de criança é um abusador, não. Nós precisamos, né, prestar atenção. Sim. Eu digo que você precisa ter um olhar atento, porque você precisa confiar desconfiando, mas se tem um adulto que sempre faz questão de que sente no meu colo, pegar no colo, e naquilo ali tá passando a mão, sabe? E aí se afasta com as crianças, gente. A Júlia é minha filha, ela é responsabilidade minha. Eu tenho o dever de proteger. A Júlia não tem a obrigação de se proteger sozinha. As oficinas vêm porque você tem que ensinar para a criança assim, ó, e quando eu não tiver, quando o papai e a mamãe não estiverem lá para te proteger, o que você pode fazer? 4 regras de proteção, rede de apoio ali, para quem que eu posso contar. Mas eu preciso ser a protetora. O Lucas, meu marido, vai ser o protetor principal da Júlia. Então, quando a gente vai em algum local, é muito fácil eu ver os pais deixarem as crianças ir para o parquinho sozinha. Condomínio, digamos, né? Condomínio, meu Deus, então. Parece estar no lugar mais seguro do mundo. Um rapaz abusou da menina dentro da piscina e ela era sobrinha de uma delegada que saiu para comprar um picolé e deixou a filha e a sobrinha na piscina. Condomínio, tá brincando no parquinho? Eu tô aqui olhando Júlia. Sorte dos pais que eu tô olhando Júlia e os outros, né? Sorte dos pais, mas assim, no caso, geral... no caso, os pais, né? Não, Joyce tá, então eu estou tranquila, né? Ser. E aí tem vezes que eu também quero me sentar, conversar com adultos que a gente sente falta, né? E eu digo, Lucas, sua vez de olhar, e a gente vai revezando. Mas assim, os pais precisam confiar desconfiando. De quem? De todos. Você não sabe quem pode ser um abusador. Ele não vai ter uma placa na testa dizendo, cuidado comigo, eu sou um abusador. Então você precisa confiar desconfiando de todos. E seu filho vai te dar sinais. Esteja aberto a ouvir o seu filho. Se faça presente para seu filho saber que você é a pessoa que ele pode confiar. Que ele corra para você e não de você. Eu acho que esse é o principal. Meninas, quanto assunto. Maravilhoso. Quanto assunto. E eu falo rápido, né, também. Espero que todo mundo esteja me entendendo. Importantíssimo, né? Que é coisas que sempre aconteceu, sempre existiu. Sim, não é de agora. Mas que ainda é um tabu falar sobre isso, né? Que, infelizmente, né? Mas assim, é como você fala. Tem que falar muito sobre isso. Muito mesmo. Não, é exatamente por isso que quando eu, né, descobri a pessoa, né, conheci Joyce e o projeto, eu disse, a gente realmente precisa levar essa informação, né, para mais pessoas, né? E hoje a forma que a gente tem de divulgar, né, de trazer projetos, como eu falei, né, de projetos potentes, de colocar a voz dessas mulheres que têm esses projetos maravilhosos, que transformam, que muda completamente. Porque aí é a questão da prevenção. Sair daqui com outra visão. Eu já vou sair transformada. Eu já vou sair. E outra coisa, meninas, não tem como aprender sobre esse assunto e você guardar só pra você. Não tem. Não. Olha, eu converso até com o Uber. Se eu entrar, você tem filho? Então, porque não tem como você agora ter essa visão, ter esse olhar e não se preocupar com os filhos dos outros. E aí, quando você vê uma criança sozinha, tal, você já começa a dar um alerta nos pais. Olha, né? Observa, tal. Mudou de comportamento. Olha, não tem mais como guardar só isso pra você. E é o que eu falei pra Garden. É um propósito de vida. É verdade. Eu peguei isso e aí eu faço algumas outras coisas diferentes, como palestra, workshop, oficina, né? Se for treinamento, eu tô fechando treinamento lá com Minas Gerais, para coordenadoras de escola, porque uma amiga que é coordenadora lá disse assim, Joyce, eu preciso abrir os olhos das minhas coordenadoras, para que elas vejam que os alunos estão gritando socorro, e aí não tem um olhar atento para isso. Você sempre vai pensar várias coisas com a criança. Tá com depressão, tá sem querer comer, tá fazendo birra, mas você nunca pensa, tá sendo abusada. Sim. Você descarta essa possibilidade. E às vezes o caos tá bem aí. Porque com meu filho não acontece, né? Isso, com meu filho não acontece. Vou lhe dizer, eu falo sobre isso e não quer dizer que eu já esteja protegida 100%. Não quer dizer. Mas eu estou 2 passos à frente de uma mãe que não sabe sobre isso. Com certeza. Então, sem assim, dúvida. Eu preciso estar 2 passos à frente. Se for acontecer com Júlia, seria uma lástima, mas até saber como acolher seria diferente do que alguém que não sabe nada. E aí, às vezes, a criança é caracterizada como que safada, olha o que ela tá fazendo. Gente, às vezes a criança é cientista, às vezes ela só tá reproduzindo. Criança que chama outra criança no colégio para dar um beijinho, ela viu em algum lugar. Então eu sempre falo, carinho é uma coisa. Eu e o Lucas, a gente tem carinho pra Júlia saber que na nossa casa tem amor e harmonia, mas não carícias. Então, deixa eu fechar aqui pra vocês com um assunto. Sexo não pode ser feito na frente de crianças. E aí vocês pensam, ok, os pais não são loucos de fazer com a criança aqui assistindo, mas muitos pais fazem com os filhos dormindo. Pensando assim, não tá vendo não. E eu lembro quando eu tinha uns
7 anos, minha prima mais ou menos de 4 para 5, contando para mim, para as minhas outras primas, para minha irmã, olha, eu durmo no quarto com os meus pais, eles acham que toda vez eu tô dormindo. Eu não tô dormindo não, viu? Eu tô com o olho aberto, só que eu abro um olho e fecho o outro, e quando eles olham para mim, eu fecho os dois. E isso me resgatou lá do passado, depois que eu fui estudar sobre tudo isso. Agora eu lembro que minha prima contava. E aí os pais acham assim, não, mas tudo bem, é um bebê. Sexo, ele atende os 5 sentidos. O sexo tem cheiro, o sexo tem o barulho, o sexo vai ter o paladar, o sexo vai ter o tato. Então, um ambiente com sexo não é para criança. E aí o Estatuto da Criança e do Adolescente vai dizer, você não pode colocar a criança em alguma situação que seja de droga, de álcool e de sexo. E aí quando os pais fazem, achando, mas é meu bebê recém-nascido, dali o seu filho já está tendo uma sensação sobre o sexo. Agora, você me despertou uma curiosidade. E aqueles pais que querem deixar as coisas tão natural, que tipo, toma banho com os filhos e tudo mais, isso aí é bom? Vamos lá, a Júlia toma banho comigo. E antes a Júlia tomava banho com o Lucas também. Antes da Júlia começar a identificar o que é o que, era tranquilo. O Lucas tomava banho sem roupa. Quando a Júlia começou a despertar, o Lucas disse, epa, vou começar a tomar banho agora com cueca. Já não vou tomar banho sem roupa. Eu tomo banho ainda sem roupa com a Júlia e faço isso de uma forma natural. Quando eu perceber que a Júlia já está numa maturidade onde o pudor dela já não é mais para tomar banho junto, eu vou respeitar também. E Joyce? Ai, foi meninas. Muito bom, Acho que a gente ficaria muitas horas ainda conversando. Mas assim, é importante você deixar agora como as pessoas chegam até você, contato, enfim. Não sei se em caso de uma família estar vivenciando essa situação, se pode te procurar, se você orienta. Enfim, eu sei que você tem suas oficinas, como você falou, palestra. Deixe seus contatos. Como é que as pessoas chegam até você? Eu tô no Instagram, né, joyceandrade.as, então as pessoas podem me encontrar lá. Eu sempre tô fazendo postagens sobre esses assuntos, né, não só sobre educação sexual, mas a gente junta a educação emocional, porque saber como se sente faz muita diferença. Então, eu preciso saber o que me dá nojo, eu preciso saber o que me dá raiva, eu preciso saber o que me dá medo, eu preciso saber o que me deixa feliz. Então, a gente junta o emocional com a educação sexual, com o propósito de ter a prevenção ao abuso, né? Então, eu faço oficinas tanto no emocional quanto nessa educação sexual. E aí, lá no Instagram, as pessoas podem me encontrar, podem me dar direct. E lá vai ter um link que envia ela para minhas outras redes sociais. Então, eu tô lá no Facebook, Joyce Andrade. Eu tô no LinkedIn, Joyce Andrade. E aí, eu tenho um desafio, que é um curso que a gente chama de Desafio, que eu fiz uma parceria com uma psicóloga lá de Santa Catarina, que também fez a mesma extensão universitária que eu. E a gente criou um desafio chamado Família Conectada, Infância Protegida. A gente está indo já para a nossa 3ª turma, onde a gente abre um mês no grupo fechado de WhatsApp, e as pessoas que se inscrevem, profissionais ou uma mãe ou quem quiser participar, essa pessoa vai poder aprender sobre como fazer educação sexual com os filhos de forma leve, que foi a nossa conversa aqui, né? Com coisas bem dinâmicas como isso daqui. Então a gente disponibiliza plaquinhas, vários instrumentos para que os pais possam usar, ou os profissionais possam usar também. E aí a gente vai para a nossa 3ª turma agora. A gente abre uma semana de mentoria, onde eu e a Amanda ficam à disposição para responder perguntas. Então, o desafio é uma das formas que as pessoas podem chegar até mim e ter esse contatinho direto para que a gente tenha um mês aprendendo sobre tudo isso. E aí, junto com isso, a pessoa pode me contratar para uma palestra, para fazer oficina na escola, no Maio Laranja, né, que é o grande mês de prevenção ao abuso. Eu fiz escolas públicas, fiz escola privada. Teve escola que eu cheguei 7 da manhã e saí de lá 8 da noite. Eu comecei com uma oficina com as crianças durante o dia inteiro e fechei com palestra para os pais. Eu fico pensando assim, o quanto isso fortaleceu. Crianças que ouviram sobre prevenção ao abuso e pais dessas crianças que ouviram sobre o mesmo assunto. É um outro mundo, né? Então, assim, eu estou à disposição para fazer workshop, para fazer palestra, para fazer oficina. E aí, o Instagram, acho que é o meu grande meio, mas lá vai ter o meu contato telefônico também. Então, quem me chamar no WhatsApp, eu respondo. E aí, eu fico me cobrando às vezes, né? Joyce, minha filha, lembra que você está fazendo isso de forma assim? Você quer também ter um ganho financeiro. Ai, mas é muita gente que me procura e eu vou lá, vamos dando informação. Gente, olha, é assim que você faz, não faz assim, ou vai lá e denuncia. Porque quando é um propósito de vida, eu acho que o dinheiro é consequência. É verdade. Né? Antes disso, o objetivo maior é salvar crianças. Muito legal. Muito legal. Estou super à disposição de vocês também, gente. Depois, se vocês querem falar no privado, perguntar, tô aí para tirar dúvida. Então é isso, né? Vamos encerrar. Estamos encerrando mais um episódio maravilhoso, né, do PulpaCast. E hoje o assunto foi assim, realmente... Foi fantástico. Foi fantástico. Então, agradecer mais uma vez
pelo The Coffee que nos recebe, né, nesses episódios. Agradecer também Um prazer. a Joyce por Andrade. ter aceitado. Falar sobre esse assunto brota, é muito um propósito de vida. Meu coração é preenchido agora, tanto de assistente social, de Joyce mãe, de Joyce ser humano, é salvar criança. Todas que a gente puder, todas que chegarem perto da gente, que a gente puder falar sobre o assunto, nós vamos salvar. Esse é o propósito. Então é isso. Olha, vale, né? Tá parecendo que vai ter parte 2, né? Porque tem muita coisa Realmente, aqui. tem muita coisa para ser falada. Para Eu ser compartilhada. prometo né? trazer material diferente se eu vier no segundo, viu? E é isso, né, Carmen? Vamos É isso, encerrar aqui. então sigam nossas redes sociais, a de Joyce, a do @Pupa Company, né? Sigam a gente nas redes sociais, curta, comente, compartilhe, porque são assuntos assim espetaculares que todo mundo precisa conhecer. Então impulsione aí a esses assuntos. Encaminhe para outras mães, né? Isso. Que precisam, toda mãe, né? Isso Todo mesmo. pai precisa estar inteirado sobre esse assunto. Isso. Então é a hora de você clicar aí no aviãozinho e compartilhar com alguém. Compartilhar. Não só mãe, né? Tia, educadora, Os enfim. pais. Todo mundo precisa saber. precisa. Todo Todo mundo mundo. precisa. E tem que quebrar o tabu. É. Tem que falar. É para a sociedade. Toda a sociedade precisa saber. É isso. Então é isso. Foi maravilhoso. Podemos agradecer, viu, Joyce? Beijo. Muito obrigada, meninas.